pastora Valéria, vem aqui, vamos receber a Valéria com carinho. Eita, a discípula, pula aí, levanta, bate palma, solta fogo. Nossa, mãe, que discípula você fez, hein? Brincadeira. Vocês não estão sabendo. Estou falando para Fabi. É discípula, aê, minha rainha, minha. Tá bom. Para quem não conhece, eu falei para a pastora Valéria, eu falei assim, Valéria, eu vou falar quem é você, porque ela não gosta muito de falar dela, mas tem muitas pessoas que não te conhecem na igreja. Não, pastor, não tem não. Eu falei, tem muitas pessoas que entraram, muitas pessoas depois que ela foi para a França. Então a pastora Valéria é uma pastora, foi a primeira pastora que nós ordenamos aqui, mulher na Resgate, e ela já está conosco desde a fundação da igreja, há 16 anos atrás. Mesmo antes no nosso ministério ainda, quando nós estávamos na outra igreja, realmente. E ela veio conosco também. Os filhos agora, aqueles garotinhos que a gente carregou no colo, os caras estão com quase 2 metros de altura. O Ciro não está aí não? Tá por aí, o Ciro está por aí, tá? Acho que o Ciro está maior do que o Davi. Não? 2 bitelão que... O Ciro está com a Valéria lá na França. E nós emprestamos a Valéria para a França durante um tempo. Já está na hora, já está vencendo esse empréstimo. Mas Deus não falou nada com ela ainda não. Mas eu creio que vai falar, vamos ver. E ela está lá como, entre aspas, nossa missionária lá. Ela está sendo muito usada lá, eu tenho certeza. E a igreja, eu sei que ela não iria falar isso, mas eu vou falar. Se ela brigar comigo depois não tem problema. Mas a igreja que ela está, na Europa as igrejas estão muito, muito pequenas. Elas estão morrendo mesmo, algumas ainda estão sobrevivendo pela misericórdia de Deus mesmo. Parece que tem 80 pessoas lá, né, Valéria, na igreja que ela está. E aí ela falou, pastor, nós fizemos um batismo. Depois que ela foi para lá, tem 1 ano e alguma coisa, eles batizaram 8 pessoas. 8. Antes tinha mais? Só de uma vez só, 10% de pessoas batizadas da igreja. Isso para nós aqui representaria hoje 800, no mínimo um batismo com 80 pessoas a 100 pessoas. É algo sobrenatural que está acontecendo. Eu tenho certeza que isso não só de Deus, mas também Deus tem usado a pastora Valéria, o Ciro que foi para lá, está na música também, e vai usar muito mais, Valéria, pode ter certeza. Que Deus continue te abençoando. Nós temos orado por você aqui, a gente sente muita falta de você aqui, mas sabemos que foi um chamado de Deus e você está cumprindo o chamado de Deus, tá? Estenda as mãos aqui para a pastora Valéria, por favor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua serva, Pai. Não é fácil, Senhor, muitas vezes nós obedecermos o Senhor, porque nós saímos muitas vezes da zona de conforto, vamos para locais incertos, não sabemos como que é a situação em determinados lugares que o Senhor nos manda, Pai, mas é muito melhor obedecer do que sacrificar. E ela tem feito isso, e como ela tem sido usada, Pai, que ela continue sendo usada pelo Senhor, que o Senhor continue falando com ela. Guarde o Ciro também lá, o Davi aqui, que eu sei que sente a falta da mãe, Pai, e ela vice-versa, do filho, Pai, mas tudo isso, Pai, obedecendo ao que o Senhor determinou, Pai, que nós sejamos também assim, Senhor. Quantos filhos rebeldes, desobedientes que o Senhor vê e está ali, Senhor, uma coisa muito nítida e eles não obedecem. Senhor, faça com que essas pessoas mudem a postura, Pai, porque o Senhor tem que ser o centro de tudo, o Senhor é o nosso Pai, e como Pai nós temos que obedecer. Muito obrigado, Deus, pela vida dela, pelos filhos, pelo ministério, pela saúde, pela situação financeira, Pai, que o Senhor nunca deixou faltar nada e nem vai deixar, Pai. Em nome de Jesus, que ela seja a boca do Senhor hoje à noite para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. As crianças podem sair. Acho que até 9, não? Acho que até 9 anos, 10 anos. Podem sair para as salas, onde vai ter um culto para vocês. Bom, a graça e a paz do Senhor. Já falei com algumas pessoas, outros eu ainda não vi. Muita gente viajando, porque é época de férias, né? E para mim também foi época de férias dadas pelo Senhor. Tentei vir em julho, agosto do ano passado, quando fez 1 ano que eu estava lá, mas o Senhor não me permitiu vir. Mas Ele supriu, né, todas as minhas necessidades do Ciro e nos trouxe para este tempo, né? E glória a Deus por isso. E muitas pessoas me perguntando, como é que é lá? Como é que é lá? O mundo é globalizado. Então, na França é como aqui. Só que a diferença é a atmosfera espiritual. Então aqui a gente tem muito mais liberdade de falar com as pessoas.
de evangelizar. E na França a gente não tem. Se você evangelizar na rua, você pode ser preso. Se você vai evangelizar numa praça, num parque, você pede autorização, muitas vezes a prefeitura nega. E tem que pedir autorização. E muitas vezes quando ela libera, ela diz, você fica lá, mas você não pode abordar ninguém. E as pessoas dizem mesmo, se você abordar e começar a falar de Jesus, elas falam, eu vou chamar a polícia. E prendem mesmo. Então, essa é a realidade da Europa, aquele lugar que tem toda a história da igreja que se desenvolveu ali. Hoje a gente vê as igrejas católicas, que são igrejas históricas, vazias. Em frente da casa pastoral onde eu moro, tem uma igreja católica, só tem missa uma vez por mês. E quase todos os dias ela está aberta para fazer, como é que fala? Sepultamento, cerimônia de sepultamento, né? Velório. Então, quase todos os dias, a gente tem 1, 2 pessoas que morrem e aí vão ser lá que eles vão receber lá, né, as orações, etc. Eles fazem lá todo um ritual para sair depois para o cemitério. Então, essa igreja tem servido para isso e tudo morto, as pessoas não creem em Deus. Quem crê diz que ele é mau, que ele pega as coisas da gente, que ele tira as coisas da gente. E quando eles estão felizes, eles nem pensam, nem cogitam de Deus. Então, essa é a Europa, não é só uma realidade na França, é também uma realidade na Alemanha. A Inglaterra é menos pior, porque a Inglaterra se afastou um pouco, a gente teve muitos avivamentos aqui, e a gente sente a atmosfera diferente na Inglaterra, mas nos outros países, todos se afastando completamente de Deus. Satanás tem várias estratégias para isso, mas ele também faz isso aqui conosco, né? E a gente vê muitas vezes, e eu tenho muita dor quando eu vejo essa questão da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo sobre a terra, e a gente não pode se mover por vista, a gente não pode se mover por causa e atrás de homens. A gente tem que se mover pela direção do Espírito. Mas como isso é difícil para a gente? Mas é fundamental. E todas as vezes que eu vejo as pessoas tomando decisões sem pensar em Deus, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, isso me traz uma tremenda dor. E eu fico pensando, se eu sinto essa dor, porque eu tenho um chamado para a igreja, imagine Deus. Imagine Jesus, que deu o seu sangue, que morreu por nós para estabelecer a sua igreja sobre a terra, e ele vendo o que está acontecendo na vida da igreja hoje em dia, né? Então realmente é muito triste, mas nós estamos começando um ano, né? Um novo ano, e Deus, ele estabelece esses ciclos, eles são bíblicos, para que a gente possa parar para refletir. Quando começa um novo ano, é um momento de parar, fazer um balanço da vida, tomar novas decisões, e essas decisões precisam ser tomadas em Deus. Mas é também um tempo de se lembrar e de declarar quem nós somos. Agora no culto da virada, quem esteve aqui no culto da virada, né? Vem passar esse tempo honrando o nome do Senhor, né? Aqui juntos como corpo de Cristo. O pastor Francisco falou sobre isso, falou sobre a questão da declaração, né? Que a gente precisa declarar as coisas, que há um poder na declaração. E eu queria começar hoje dessa forma, né? Eu gostaria que projetasse um slide. E primeiro eu queria que você lesse em silêncio para ver se você está de acordo, se é isso realmente que você quer. E aí depois a gente vai declarar junto, quem quiser declarar, é claro, né? Essas são as bases da nossa fé, do início da caminhada cristã. Mas muitas vezes a gente esquece, a gente se perde nas coisas. Mas essa aí é a base para a gente poder avançar. E muitas vezes a gente precisa declarar novamente. É certo que muitos aqui já declararam isso, mas muitas vezes a gente precisa declarar novamente essas verdades, a quem nós somos, para que a gente possa avançar, para que a gente possa se lembrar disso e avançar. Então, um tempinho aí para vocês lerem. Podemos?
Então, quem está de acordo, só quem está de acordo, que quer declarar isso de coração, porque é uma realidade na sua vida, fique de pé, né? Como uma forma aí de estabelecer isso. E vamos declarar juntos? 1, 2, 3. Amém? Amém? Você declarou isso de coração? Amém? Então agora a gente vai para a palavra, né? Tito, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Tito, capítulo 2, verso 11. Uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo assim em Deus é a graça e o perdão. São as coisas assim mais tremendas que eu acho, que mostram o amor dele por nós. E justamente a palavra vai dizer isso. Em Tito capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Oremos. Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra e clamamos, Senhor, toda a manifestação de todo o poder da Tua palavra, Senhor. Vem nos transformar pela Tua palavra, Senhor. Vem nos guiar pela Tua palavra. Vem agir no mais profundo do nosso ser, de dentro para fora, Senhor. Vem estabelecer as bases daquilo que o Senhor tem para este tempo nas nossas vidas. Louvado e glorificado seja o Teu nome, Pai. Louvado e glorificado seja o Teu nome pela Tua palavra, pela Tua presença, pela ação do Teu Santo Espírito em nós. E nós declaramos a liberdade do Teu Espírito aqui em nosso meio, para nos falar, para nos confrontar, Senhor, para nos ajudar a sermos transformados, Senhor, em nome de Jesus. Glórias te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo aqui, ele vai começar por essa questão da graça salvadora, que todos nós temos acesso. E aqui fica muito claro que essa graça é para todo mundo. Então, tem um professor do Querigma, Rafael Jesus, que ele sempre dizia assim, o pior é que tem gente indo para o inferno já salvo, porque a salvação já foi dada, ele não aceitou. Jesus já morreu por nós, por todos os homens. Não importa que tipo de pecado essa pessoa tenha cometido, o sangue dele é suficiente para nos trazer a salvação. E tantas pessoas têm rejeitado essa salvação, essa graça. E a graça, ela é um presente, ela é um dom de Deus, não é por merecimento. Então todos nós temos acesso a essa graça salvadora. Todos que estamos aqui, os que estão lá fora, nunca pisaram numa igreja, negam o nome de Deus, está disponível a todos os homens. E aí ele vai usar uma palavra interessante no verso 12, ele vai dizer que essa graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Então,
Deus, Ele é um Deus que tem essa visão da educação, do ensino. Deus, Ele é um mestre. Jesus, Ele veio à terra como um mestre para nos ensinar. E a grande questão para nós nesse momento é nos questionarmos: o meu coração está aberto para receber esse ensino? Eu quero aprender de fato? Ou eu estou tão presa naquilo que eu sempre pensei, naquilo que eu vi, nas experiências negativas muitas vezes que eu tive, e não quero saber disso, meu coração está fechado. Não, eu sei. Não é desse jeito. Deus, Ele quer nos educar, Ele tem muito a nos ensinar em todo o tempo. Não tem ninguém, eu fico muito triste porque tem crente, eu já ouvi isso várias vezes, que diz: não, eu não preciso aprender, eu já sei. Eu já estou na igreja há 20 anos, 30 anos, eu já sei isso, eu já sei. Não sabe, porque a palavra de Deus, ela tem níveis, e a gente precisa mergulhar fundo. Muitas vezes a gente sabe uma coisa assim meio que decorada, mas que ainda não entrou no coração, e a gente precisa ir fundo na palavra, ler. Eu já li a Bíblia uma vez, e quando isso acontece a gente já fica feliz, né? Porque tem um monte de crente que nunca leu a Bíblia toda, já leu pedacinhos da Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia toda, conhecer tudo, porque ela foi dada como ela é para nós, e a palavra de Deus é aqui que a gente vê quem é Deus. Não tem jeito de eu ser transformada sem a palavra de Deus. O mover do Espírito é fundamental, mas esse equilíbrio, Espírito e palavra, é isso que precisa nos guiar, é isso que precisa nos conduzir, senão a gente vai cair em extremos. O Espírito sem a palavra vai levar a algumas heresias, porque as pessoas vão interpretar coisas que elas não sabem, e vão interpretar do seu jeito, mas não conhecem a palavra. E a palavra sem o Espírito fica meio morta, fica aquela coisa religiosa, aquela coisa de mandamentos, simplesmente faz isso, não faz aquilo, e isso se resume a isso. Os dois precisam caminhar juntos, Espírito Santo e palavra de Deus. E Deus, Ele quer nos educar, e Ele tem uma finalidade com isso. Essa educação de Deus, a palavra vai dizer aqui que ela tem uma finalidade, que é renegar a impiedade e as paixões desse mundo. Então, não tem aquela coisa de ano novo, eu decido que agora tudo vai ser diferente, eu vou mudar aqui, eu vou mudar ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mentira. A gente não tem força para fazer nem a metade do que a gente se propõe a fazer. É o Espírito Santo que nos ajuda, é a palavra que vai nos conduzir. E essa educação através da palavra e do Espírito é para isso mesmo, renegar a impiedade e as paixões mundanas. E aí eu fui pesquisar, o que é impiedade? Eu confesso a vocês que eu pensava que impiedade, e é também isso, mas eu só conhecia esse significado, que é aquela pessoa que faz, que vai, que atropela todo mundo, que não pensa em ninguém, um tanto quanto egoísta, e eu sempre pensei só nisso. Mas aí eu fui procurar o significado bíblico de impiedade, e aí eu me surpreendi. Impiedade quer dizer falta de reverência, amor e temor a Deus. Então falta reverência, amor e temor a Deus. Uma atitude de desprezo pela santidade divina e pelos seus preceitos. E preceito é sinônimo de palavra, de Bíblia. Vivendo como se ele não existisse e não importasse. Engloba incredulidade, maldade, crueldade e um estilo de vida que rejeita a vontade de Deus para a sua vida. Então isso é impiedade, esse descaso para com Deus, uma atitude de desprezo. E aí você pode pensar assim: não, mas a gente não faz isso, nós somos crentes, a gente não faz isso. Faz. Todas as vezes que eu tomo uma decisão e que eu não pergunto para Deus, eu estou sendo impiedosa. Eu estou, como é que diz? Eu não tenho reverência para com Ele, eu não me importo de verdade com aquilo que Ele é. Não adianta falar: eu amo Deus, eu sou crente, eu creio. Tá, você crê,
Mas e a vida? E como que isso avança? E essa é uma preocupação que eu sempre tenho, que nós precisamos avançar. As pessoas vêm para a igreja, nascem de novo, recebem Jesus e estacionam. E continuam vivendo os velhos hábitos. E, gente, hábito é uma coisa difícil de mudar. Quando a gente vai fazer uma dieta, a gente vê bem isso. Quando a gente vai para uma outra cultura, é muito difícil, porque você tem hábitos. E aí, quando você se depara com novos hábitos, isso é um choque, é uma dificuldade para vencer, né? Então, mas esse esforço é necessário. E quando a gente se converte, a gente precisa ter essa consciência. As coisas velhas, como o pastor Célio falou aqui hoje de manhã, e quem não veio hoje de manhã perdeu, né? EBD é primícia, tá, gente? Primícia para Deus, é lugar de aprender, né? EBD significa isso, seminário significa isso, lugar de aprender. E é nesse sentido, a gente precisa sempre aprender. Sempre tem mais, sempre tem mais. Eu já estudo a palavra há vários anos, eu sou apaixonada pela palavra, já li várias vezes, e cada vez que eu leio a Bíblia, eu sou alimentada, eu descubro uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Então, a palavra, ela tem uma profundidade, ela tem níveis de profundidade. E a gente começa na superfície e tem que ir mergulhando cada vez mais fundo. Essa é a expectativa. Então, Deus, Ele quer nos educar para que a gente renegue a impiedade. Não sejamos impiedosos, não tenhamos essa atitude na prática de desprezo por Deus, embora a gente diga o contrário. Todas as vezes, eu vou repetir, que eu tomo uma atitude, seja ela importante ou menos importante, às vezes até para uma roupa que a gente vai vestir, de alguma coisa que a gente precisa viver, de alguma coisa que vai mudar na nossa vida, eu preciso perguntar para Deus. Queridos, hoje no Brasil a gente vive, eu vou dizer no Brasil, porque a gente tem tanta igreja no Brasil, né? E as pessoas trocam de igreja como trocam de roupa. Isso é triste. Você tem que estar numa igreja que Deus mandou você estar. E não é porque tem um problema que você vai dizer assim, não, eu senti de Deus. É a sua alma, eu senti de mudar. Você está com um problema na igreja. Não, isso não vem de Deus. Sua alma está gritando. Então, a gente tem que estar onde Deus manda a gente estar. A gente não pode fazer diferente. Eu não posso tomar decisões na minha vida que vão ter repercussão na minha família, que vão ter repercussão no meu futuro, na igreja também, sem essa direção de Deus. Eu não posso fazer nada sem uma palavra. E sem uma palavra eu permaneço parada. Eu não dou um passo sem uma palavra. Nem um passo. Quando Pedro está no meio daquela tempestade, que ele vê Jesus, que ele acha que Jesus é um fantasma, os discípulos pensam, e Pedro diz assim, se é o Senhor mesmo, declara uma palavra aí para eu ir ter contigo. O que a Bíblia está dizendo ali? Você pensa que é uma história, né? E Jesus diz, vem, aí ele vai. Não, não é só isso. Pedro, ele não vai andar por cima das águas. Isso é a realidade visível. Mas no mundo espiritual, Pedro está andando sobre essa palavra que Jesus liberou para ele. Vem. E aí quando Jesus diz isso, ele vai. Mas antes de Jesus dizer, ele fica no barco. Ele está morrendo de medo, ele está cheio de dúvidas, está angustiado, mas ele fica no barco. Ele tem essa atitude, mas ele tem esse caráter, né? Sanguíneo, ele gosta de se atirar nas coisas, mas ele ali já estava aprendendo. Sem uma palavra, a gente não se move. E a gente precisa aprender isso. Eu não troco de igreja, eu não troco de trabalho, eu não troco de carro, eu não troco de casa, eu não troco de nada, de cidade, sem uma palavra. E uma palavra que precisa ser movida por Deus. E aí eu dou o passo em cima da palavra. Amém? É desse jeito mesmo? Sim ou não? Sim, é desse jeito. Isso é cristianismo. Cristianismo, eu gosto de uma música antiga que diz que a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar, é vida no seu coração, é vida, né, e aí vai, é vida que nasce em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você, é vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão
é muito mais do que uma religião. É Cristo vivendo em você, lá no seu interior. Essa é a vida que Ele oferece. De dentro para fora. E aí só com o ensino. Eu quero exortar você nesse sentido, eu quero enfatizar isso. Por quê? Porque está muito perto, gente. Está muito perto de Jesus vir nos buscar. Está muito perto. Tem muito profeta que não está no YouTube. Gente que eu conheço pessoalmente, que eu acompanho. Gente que eu sei que é fiel, que é de fato profeta. Que tem visto. Jesus tem aparecido para as pessoas. Ele tem falado. Ele tem mostrado, está muito perto. E a igreja precisa estar preparada. Você não pode ficar para trás. E as coisas vão começar a piorar. Porque o cristão, ele é ingênuo, mas Satanás, ele sabe. E ele ataca de todos os lados. Então, nós precisamos estar preparados. E sem a palavra, sem o Espírito, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Então, vamos aprender, vamos investir em conhecimento, invista tempo, invista dinheiro. Às vezes a gente investe dinheiro em tanta coisa que passa. Invista na eternidade, porque conhecimento faz parte da eternidade. É aquilo que você vai carregar, é aquilo que vai fazer você viver coisas aqui que você não viveria sem conhecimento. Você ficaria confuso. O Senhor tem me mandado alguns profetas, né? Eu tenho um chamado de Deus para caminhar com os profetas, né? E é interessante que muitas vezes eles recebem algumas coisas de Deus e eles ficam abaladíssimos com aquilo dali. Aí o Senhor fala, né? Cria uma situação que eles vão me contar. Eu falo, mas isso é bíblico, isso está lá, é assim, assim, assim. Eu começo a falar, aí eu vejo que eles só dizem assim, ai, graças a Deus. Então eles ficam confortados, eles não estão ficando loucos. Então é palavra e Espírito. A gente precisa caminhar dessa forma. Você precisa investir nesse tempo e não deixe para depois, né? E o seminário, a gente tem um seminário aqui na igreja, valorize isso. A gente tem uma EBD forte na igreja, valorize isso. Não deixe para depois. Não perca o tempo de Deus, porque depois pode ser tarde demais. Então, e outra coisa, aquilo que você começou, termine. Não deixe pelo caminho. Isso não agrada a Deus. Deus é um Deus de início, meio e fim. Não deixe nada pela metade na sua vida. Isso não vem de Deus. Isso não é um bom testemunho. E isso vai ter implicações nas nossas vidas se a gente faz esse tipo de coisa. Então, para que eu viva no presente século sensata, justa e piedosamente, que aí é o contrário da impiedade, né? Piedosamente, aí piedosamente, né? Sensato, o que é? Dotado de bom senso, de juízo, equilibrado. Nós precisamos ser equilibrados. Então nós precisamos viver neste século, e não sou eu que digo, é a palavra que está dizendo, de uma forma sensata, de uma forma equilibrada, de uma forma justa, ou seja, com equidade, imparcial. Cuidado para não tomar partido. Cuidado para não ouvir uma história e tomar partido sem ter ouvido o outro lado, sem saber de fato o que está acontecendo. Cuidado, mantenha-se imparcial. Ore simplesmente. Se alguém vem contar alguma história, olha, aconteceu isso, a pessoa fez isso comigo, né, o meu líder, o meu pastor, não importa. Ouça e ore com a pessoa. E ore pela pessoa depois também, continue orando. Mas não tome partido, porque cada um vai contar do seu ponto de vista. E muitas vezes no ponto de vista tem muita dor envolvida do passado. Então, caminhe de forma justa, imparcial e piedosamente, ou seja, com compaixão, né? com a reverência a Deus e a sua santidade. E aí, é interessante que a palavra fala que a graça de Deus se manifestou salvadora no passado, que atinge até o presente. Ela está lá disponível, Jesus morreu por nós.
ela fala do presente, que é para que a gente viva hoje, né, educando-nos a cada dia, e o educando está no gerúndio, e o gerúndio mostra essa questão do dia a dia, é uma ação que está em movimento, que não está acabada, então é um presente contínuo, como a gente fala em outras línguas, né, para que a gente possa, a cada dia, nesse processo, no seu presente, renegar a impiedade, as paixões mundanas e buscar aí viver justa, sensata e piedosamente. E aí, agora ela nos projeta para o futuro, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador, Cristo Jesus. Então, Deus, Ele é um Deus de passado, Ele é um Deus da história, Ele é um Deus de presente e Ele é um Deus de futuro. E eu acho interessante que nesse tempo, depois da Idade Média, sobretudo, as pessoas começaram a questionar o futuro. E começou um discurso de não pensar no futuro. E a gente vê isso de uma forma muito forte atualmente na vida da nova geração, dos adolescentes, dos jovens. Uma falta de senso de futuro, de pensar nas consequências dos seus atos, naquilo que vai vir. E essa é uma estratégia do inferno. Esse tipo de coisa é uma estratégia. Viver sem pensar no futuro é uma estratégia do inferno. Uma vez eu ouvi de uma psicóloga: o passado já acabou, o futuro não chegou, e o que você tem hoje é o presente. E ela está certa, falou certinho. Mas dentro desse presente, eu não posso viver só pensando no futuro, mas dentro do meu presente, a Bíblia vai me dizer que eu tenho que ter uma expectativa de futuro. Eu tenho que saber que tem uma esperança. Eu tenho que saber que essa esperança é da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus vai vir. Tudo aqui vai ser transformado. É a esperança do reino. Isso tem que estar no nosso coração. Porque se eu não tiver essa esperança, e se eu começar a pensar só naquilo que está ao meu redor, se eu ligo a televisão, se eu ouço as conversas, se eu vivo, e a gente vai ver que as decepções que acontecem, né, as ofensas que a gente vive, isso acontece com todo mundo, tá? Não é exclusividade de alguns. Isso vai acontecer na vida de todo mundo. Jesus foi ofendido, né? Então, se ele foi ofendido, por que eu não vou ser? Eu vou ser sim. E cada um aqui vai ser. Mas eu preciso saber lidar com essa ofensa. E eu vou passar por decepções, mas é essa esperança da vida eterna, da manifestação da glória de Jesus, do reino dele. Isso vai me mover. Isso vai me tirar do buraco, né? Ou vai me impedir de cair no buraco. Essa esperança da glória, da manifestação da glória de Deus. E aí a palavra volta para o sacrifício de Jesus por nós. Como que nos dizendo, não se esqueçam disso. Ele se deu para nos remir de toda iniquidade. Não importa o que a gente tenha feito de mal. E iniquidade, ela é diferente de pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é um acidente na nossa vida. Mas a iniquidade é um pecado repetido tantas vezes que cauteriza a nossa mente. Mas Jesus, ele é poderoso para nos remir de toda a iniquidade, nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Jesus não quer nos dividir com o mundo. Ele não aceita isso, né? Como aquela piada que eu acho que todo mundo conhece, do muro, né? Não sei se todo mundo conhece. Tem um muro, do lado tem os cristãos e do lado está lá Satanás. E os cristãos estão lá gritando: vem para esse lado, vem para esse lado. E a pessoa está lá em cima do muro, ela está em dúvida. Vem para esse lado, vem para esse lado. E lá do outro lado está Satanás só olhando sem falar nada. E um momento ela fica em dúvida, ela pergunta:
Mas por que eles estão gritando, você não está gritando, não está falando nada? Ele falou assim, porque o muro é meu. Então, quer você pule para cá, quer você fique aí no meio, está comigo. Deus quer exclusividade, só tem um lado de Deus, não tem meio termo, não tem meia vida com Deus, é só vida inteira, é exclusividade. Ele não nos divide, Ele não quer nos dividir com outras pessoas. E é um povo zeloso de boas obras. E aí a gente vê todas essas coisas, mas a gente sabe, a palavra está dizendo aqui o que a gente tem que fazer, tem que viver piedosa, justa e de forma sensata. E a gente sabe disso, e a gente está lendo aqui na palavra, que se não sabia, sabe agora, mas continua sendo difícil. Porque existe uma oposição. E é isso que a gente não pode esquecer. Não é fácil, existe uma oposição. Nós temos um adversário. E esse adversário, ele não dorme, mas ele está vencido, glória a Deus. Só que eu não posso dar vitória para ele. Jesus venceu Satanás, ele já está vencido. Mas eu não posso dar vitória para ele com a minha vida, abrindo a porta para ele entrar. E uma das coisas que eu gostaria de partilhar aqui com vocês, de compartilhar, dentro dessa oposição, uma chave diante disso, é a questão da identidade. Eu preciso entender quem eu sou, porque se eu não entender, ou se eu esquecer quem eu sou, ele vai me nocautear, porque é tanta pressão que a gente está vivendo, é tanta opressão que a gente está vivendo, e aqui no Brasil ainda está menos, hein? Aqui a gente ainda está bem, mas lá fora a gente sente, é tanta opressão, como o pastor Célio falou aqui, né, que ouviu aquela voz, pula, o nível de suicídio é altíssimo, né, porque as pessoas têm ouvido essas vozes, o nível de desespero, de falta de esperança, de tristeza, de dor, as coisas, a destruição da família, e aí você destrói uma criança lá de baixo, né? Você começa lá com a destruição, é uma coisa absurda. Então isso gera um nível de dor que a pessoa não consegue lidar, né? E aí a palavra vai nos dar a chave, no mesmo livro de Tito, no capítulo 1, Paulo vai se apresentar ali. É interessante que Tito conhecia Paulo muito bem. Foi Paulo que o estabeleceu ali. Ele caminhou com Paulo. Mas quando ele escreve para Tito, ele vai declarar quem ele é. E eu me pergunto, por que Paulo vai fazer isso? Se Tito conhecia, tinha caminhado com ele, era discípulo dele, foi estabelecido ali, quer dizer, alguém que Paulo realmente conhecia, que conhecia Paulo, por que Paulo vai começar aqui? Porque as outras cartas, tirando Tito e Timóteo, Filemon, são cartas pessoais, as outras são para a igreja. Então, podia ser, como o pastor Francisco fez aqui hoje, que houvesse gente ali que não conhecesse Paulo, né? Como tem gente aqui que nunca tinha me visto antes. Mas, aqui é uma carta pessoal. E ele começa essa carta declarando quem ele é. Tito, capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. E eu achei interessante que aqui Paulo, ele começa se chamando de servo. Então, na hora de se apresentar, de dizer quem ele é, a primeira coisa que ele vai dizer aqui é servo de Deus. Servo de Deus. E é interessante que lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 6, né,
É interessante que a gente tem lá no 5, no 6, acredito que no 7, ele vai dar 3 coisas que nós precisamos. Primeiro, ele vai falar que nós recebemos dons do Espírito Santo, que flui através das nossas vidas. Depois, vai falar de ministério que Jesus nos deu. E em terceiro lugar, vai falar de operações que vêm de Deus. E aqui, justamente, ele vai dizer servo de Deus. Então, esse estado de servo é algo para todos nós estabelecido pelo próprio Deus, Pai. Todos nós precisamos ter essa consciência. Nós somos servos. E enquanto cristãos, a nossa vida tem que ser servir. Dentro do casamento, dentro do relacionamento, pais e filhos, filhos e pais, dentro dos relacionamentos de amizade, na igreja, no trabalho. A posição que Deus vai nos dar é essa de servo. É dessa forma que a gente vai agir, que a gente vai operar como servos. E a partir disso a gente vê que não pode ter um cristão que não sirva, que queira viver para ser servido. Cada um de nós precisa servir na sua posição. Cada um de nós tem uma posição dentro da igreja, dentro da família, no local de trabalho, que o próprio Deus estabeleceu para nós. E nós precisamos operar nessa posição. Nós precisamos viver nessa posição. Então todos nós somos como Paulo e precisamos ter essa consciência. Nós somos servos. Nós estamos aqui para servir. Mas não outro dia eu conversava com uma pessoa, o que eu falei, não é aquilo que eu quero. Muitas vezes Deus coloca coisas no meu coração que ardem profundamente no meu coração e aquilo é para mim. Mas às vezes, olha o que ele vai dizer aqui mais embaixo, que tem tempos devidos. Então, muitas vezes Deus nos faz promessas de coisas que Ele tem para nós, mas tem um tempo devido. E não é para ficar contando, alardeando para todo mundo, porque tem um tempo que vai chegar. Não é para fazer igual a José, né, que sofreu muito porque ficou alardeando. Mas Davi não alardeou e esperou o tempo certo do Senhor. Teve os sofrimentos? Teve, mas de outro tipo, não dentro da família como José teve. Eu tenho um chamado de Deus desde pequena para ir para a França. Desde bem pequena, 6, 7 anos, o Senhor começou a me falar sobre a França. E com 16 anos, numa escola pública no Rio, Ele me manda uma professora de francês. Eu não conhecia, nunca conheci nenhum francês. Meus pais não conhecem, meus pais nunca falaram da França, nem meus tios, ninguém no meu entorno nunca falou da França. E foi Deus que foi me conduzindo. E quando foi o momento da faculdade, eu tinha me converti realmente com 16 anos, né, que foi aquele momento que eu tive aquele encontro com Deus. Eu orei antes de ir para a faculdade para saber que curso que eu devia escolher, né? Que curso que Deus. Eu orei, perguntei muito a Deus. E Ele foi me direcionando para a área de letras e para o francês. Ele me conduziu ao francês para que eu aprendesse a língua. Então Ele vinha me preparando e tinha uma promessa e tinha alguma coisa que ardia no meu coração em relação à França, mas eu não tinha contato nenhum. E só depois de muitos anos eu fui lá. E eu me lembro que quando eu cheguei lá para visitar, fui como turista, que eu pisei na Champs-Élysées, eu comecei a chorar. Mas não era porque eu estava emocionada por estar em Paris. Era porque tinha alguma coisa dentro de mim que precisava ser gerada ali. E Ele veio me dizendo que eu ia. Eu disse: Senhor, eu não tenho como ir. Olha o valor do real, olha o valor do euro, que é sempre muito mais alto. Eu não conheço ninguém lá. Eu não sou uma pessoa assim, tão relacional, que vai fazendo contatos com quem não conhece, vai entrando. Eu não sou desse jeito, Senhor. Se o Senhor quiser que eu vá,
então o Senhor vai me levar. E assim Ele fez. No tempo certo, Ele me levou. E Ele me deu. Eu não tenho salário lá. Eu sou sustentada. E eu gosto muito dessas coisas, né? Eu não tenho que pagar nada, né? Tudo é pago. Então, eu fico lá muito tranquila assim. Eu não pago internet, eu não pago luz, eu não pago imposto, eu não pago aluguel, né? Eu recebo um valor para comer, né? Que é suficiente para mim e para o Ciro, para a gente comer. E aí Deus vai provendo. Aí Ele me dá roupa, Ele me dá calçado, Ele vai me dando tudo. O mesmo armário que eu tenho aqui, eu tenho lá. Em 1 ano e meio, Ele foi enchendo meu armário lá, de tal forma. E é graça. É a graça dEle que faz isso. Ele vai movendo no mundo natural e no mundo espiritual. A forma como eu fui para lá foi totalmente sobrenatural. Uma pessoa, um pastor, ouviu falar de mim. E na hora que ele ouviu falar de mim, ele ouve uma voz do Espírito Santo dizendo assim: convide-a para ir para Dieppe, que é a cidade onde eu estou. Só que ele era pastor em Paris. Então, se fosse pela razão, ele ia convidar para eu ir para a igreja dele. Mas não, era para eu ir para essa cidade, onde o filho dele é pastor em uma igreja. E aí, ele foi falar com o filho. E o filho falou assim, o filho e a nora, né? Falaram assim: a gente está orando por isso. Isso é resposta de oração. A gente está pedindo a Deus alguém que venha nos ajudar, porque a gente não está dando conta. E aí eles me convidam, eu vou, chego à igreja, todo mundo fala. Passo 2 meses na igreja e na hora de ir ninguém quer que eu vá embora e dizem: parece que você já está aqui há 10 anos com a gente. A sensação que a gente tem é essa. Quem pode fazer isso, senão Deus? E não tem problema nenhum, né? Tive um problema lá tem uma igreja cigana, e aí os ciganos dizem que a mulher de um lado, homem do outro, e mulher não pode falar nada, não pode servir, não pode ensinar, não pode pregar nada. E aí tem um membro da igreja que é muito amigo desse pastor cigano, e aí ele meteu, quando ele falou que tinha uma pastora lá, meteu o pau: não pode, isso é antibíblico, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim: olha, eu nem discuto isso, porque não fui eu que quis ser pastora, então para mim eu não discuto, é Deus, foi Deus que fez tudo, né? Não discuto isso. E aí ele ficou com raiva, começou a falar mal de mim para todo mundo: não pode, não sei o quê. E aí um dia ele até se afastou um pouco da igreja, e um dia ele vai à igreja, e sou eu que estou pregando. E ele ficou lá, e eu estou pregando, e eu vi que tinha alguma coisa que estava acontecendo com ele, né? Eu senti no espírito que tinha alguma coisa. E depois ele veio e me pediu perdão. E ele falou assim: eu me deixei influenciar por uma outra pessoa, mas enquanto você pregava, o Espírito Santo me disse que você estava lá porque Ele colocou, e que eu não fizesse nada. Me pediu perdão e pediu diante de outras pessoas, né? Porque como ele falou mal para outras pessoas, ele pediu também diante de outras pessoas, e agora está fazendo o curso comigo lá. Né? E aí é assim que Deus faz. Ele cuida de tudo, a gente não precisa preocupar. Ele cuida de tudo, mas a gente tem que se colocar nessa posição de servo. É o Senhor que faz, é Ele que vai agir. E depois ele vai dizer apóstolo. Ele sabe que ele tem um dom ministerial, porque o apostólico ele é um dom ministerial, né? E a gente ensina isso lá na aula de dons ministeriais no querigma. Então, se você não sabe quais são os dons ministeriais, se você não sabe qual é o seu dom ministerial, você tem que fazer querigma, porque lá você vai descobrir. Foi quando eu fiz que eu descobri qual era o meu dom ministerial. Era a aula que eu mais tinha expectativa, era essa daí. E o Senhor usou lá o professor, e lá eu tive a direção de qual era o meu dom ministerial. Então, se você não sabe, você tem que fazer querigma para você descobrir, estudar a fundo. Eu digo querigma porque você vai estudar a fundo. Na internet vai ser meio difícil. Você precisa estar lá, naquele mover ali, o Espírito Santo movendo junto com a palavra, ali ao vivo e a cores, para aquilo ali, né, para você entender de fato e ter essa experiência com Deus. O dia que eu tive a minha experiência com Deus, qual era o meu dom ministerial, acabou. Satanás não me rouba isso. Ele não me rouba isso. Porque eu sei que tem uma unção. Mesmo que ele venha e fale, levante gente para falar contra, não me abala.
Isso é identidade. É a gente saber quem é, para que a gente foi chamado. Eu tenho uma missão nessa terra. Como o apóstolo Paulo dizia, olha, eu queria muito ir embora daqui. Ele já tinha tido a experiência lá do terceiro céu. Eu queria muito ir embora, mas ao mesmo tempo eu sei que eu ainda tenho coisas a cumprir aqui. Então eu vou cumprir. E ele sabia da sua identidade. E é isso que vai nos firmar. O conhecimento de quem nós somos em Deus. É isso que vai nos firmar, que vai nos sustentar. E aí ele vai dizer que essa consciência tem um alvo, tem um objetivo, que é promover a fé, que é dos eleitos de Deus, a nossa fé, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Segundo essa dependência de Deus, esse reconhecimento, essa exaltação de Deus. Então, a minha identidade, ela vai servir para propagar a fé, para propagar o conhecimento de Deus. E, de novo aqui, ele vai falar da esperança da vida eterna. Todo o movimento, eu queria deixar isso muito claro para vocês. Eu estou compartilhando com vocês alguma coisa que eu tenho sentido, uma direção realmente de Deus, desse tempo que a gente tem vivido, que a gente perdeu essa visão da eternidade, da volta de Jesus, com esse discurso que está por aí. Ah, mas há tantos anos dizem que Jesus vai voltar e ele não voltou. Mas vai voltar. Se ele vem ou se eu vou primeiro, eu vou encontrar com ele. Então isso é o mais importante. É essa esperança que tem que nos mover. O reino de Deus, o meu papel no reino é determinado agora. Tudo que você vai ser na eternidade, você tem que escolher hoje. Não é na eternidade que você vai escolher, é hoje. Então é hoje que nós precisamos tomar consciência da nossa identidade, para que a gente se mova em direção à eternidade. Se Deus pode contar com você aqui hoje, Ele vai contar com você lá. Ele sabe que Ele vai contar com você lá, que Ele vai poder contar. Mas se Ele não pode contar com você aqui hoje, Ele não vai contar com você lá. Não vai. E a Bíblia, ela nos diz uma coisa, e tem gente que tem uma falsa humildade, né? Eu fico muito chateado com isso. Porque diz assim, não, qualquer lugarzinho no céu tá bom, né? Porto não. Está no céu, está bom para mim. Ser mais perto de Deus, ser mais longe de Deus, isso é falsa humildade, isso é hipocrisia. Aqui, a pessoa quer morar de frente para o mar. Aqui, ela quer o melhor carro, a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor de tudo. Mas no céu, não, ela não quer não. Ela quer só um pedacinho lá. Um barraquinho no céu está bom para mim. Já ouvi gente falar isso. Um barraquinho está bom para mim. Não está bom. Não é isso que Deus fala. Não é isso que a palavra fala. Quando ele diz que há tronos perto dele, é para aqueles que têm a visão da eternidade, que querem se assentar perto dele. Por isso que ele colocou tronos perto dele. E isso precisa nos mover. Isso precisa ser a razão da nossa vida nessa terra. Nos assentar nesses tronos que ele estabeleceu para nós. Enquanto cristãos, essa tem que ser a nossa razão de vida. Mas tem muita distração. Tem muita distração. E eu queria indicar esse livro aqui. Como mestre, eu não posso deixar de indicar um livro, né? O Peregrino. Quem não leu esse livro, precisa ler. Né? Depois da Bíblia, esse livro aqui é um livro verdadeiramente muita unção. Ele tinha muita unção para escrever esse livro aqui. Foi o Espírito Santo. Um livro escrito no século 17. Né, que já tem no domínio público, tem lá também na livraria do Tiagão, né, ali no shopping. Ele tem, já perguntei para ele. Tem lá para comprar, se você quiser. Você não pode deixar de ler esse livro. E tem aqui uma página nesse livro, tem um momento nesse livro que ele fala da caminhada cristã. Ele tem um sonho, né? E tem um momento aqui que eles veem uma cidade chamada Vaidade. E eu vou ler aqui um pedacinho para vocês.
Primeiro, o que é a vaidade, né? É algo vazio, fútil, sem valor duradouro, transitório e ilusório. Então, a vaidade é uma ilusão. E ele diz assim, no sonho dele ele viu isso, né? É uma povoação chamada Vaidade, na qual havia uma grande feira, conhecida pelo mesmo nome, que dura o ano todo. É assim chamada porque a cidade em que ela é realizada é mais leviana do que a vaidade, e porque tudo quanto se vende naquela feira e todos quantos dela participam são vaidosos. Pois conforme disse o sábio, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Essa feira é muito antiga. Vou contar-lhe sua história desde o princípio. Há quase 5.000 anos já existiam peregrinos que se dirigiam à cidade celestial como cristão e fiel. Vendo Belzebu, Apolion, Legião e seus companheiros, que os peregrinos teriam que passar obrigatoriamente pela cidade da vaidade, combinaram entre eles estabelecer aquela feira ali, que duraria o ano inteiro, e onde seria vendida toda espécie de vaidade. É por esse motivo que pode ser encontrado nessa feira todo tipo de mercadoria. Olha as mercadorias: casa, terras, negócios, empregos, honras, títulos, países, reinos, concupiscências. E toda espécie de prazeres e valores carnais, tais como prostitutas, vida, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pedras preciosas e muitas outras coisas. Também ali podem ser encontrados constantemente enganos, jogos, diversões, arlequins, teatros, divertimentos e trapaceiros de toda qualidade. E não é só isso. Ali também acontece constantemente roubos, mortes, mentiras, adultérios, falsos testemunhos, blasfêmias e muitos outros pecados. Como em outras feiras, existe naquela várias ruas e travessas com nomes apropriados relacionados às mercadorias que nelas são encontradas. Algumas dessas ruas são designadas pelos nomes de certos pecados. O caminho que conduz à cidade celestial passa pelo meio dessa feira, e aquele que quiser ir ao céu sem passar por ela, terá que sair do mundo. E tem como sair do mundo? Não tem. Então todos nós seremos tentados, seremos pressionados em determinados momentos das nossas vidas. E a gente só vai resistir se a gente tiver essa noção, essa convicção da nossa identidade. E dentro dessa identidade, nós temos missões nessa terra. E nós precisamos cumprir essas missões. Tem gente que acha que ir para a França é muito bom. Não é bom. Não é bom sair da sua cultura, do meio do seu povo, a sua língua, os alimentos que você está acostumado a comer. Para ir passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, vai. Mas para morar é muito diferente. Porque é tudo novo e você comete um monte de gafes, porque a cultura, a forma de ver as coisas é diferente. Muitas vezes isso traz uma tristeza para a gente. Mas se Deus manda, vale a pena. Vale a pena. Todos nós, para todos nós. Esse é o remédio à oposição de Satanás e à opressão. Identidade. E a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês hoje: vocês têm convicção da identidade de vocês? Você tem convicção disso? Você se lembra a cada dia quem você é? Quando alguém se oferece para você, jovem, uma menina bonita, um rapaz bonito, que vem, que começa a se interessar, você tem noção de quem você é, qual é a sua missão? A sua missão está de acordo com a missão dessa pessoa? Você está perdendo tempo com pessoas, ficando com um, ficando com outro, se machucando os outros? Tudo que é oferecido para a gente, né? Os filmes, toda a distração aí de Hollywood que a gente tem, Netflix, etc. As horas que muitas vezes das redes sociais
Se a gente pega ali, a gente vai. Isso está de acordo com a minha identidade? As coisas que eu tenho visto estão alinhadas com a identidade que Deus estabeleceu para mim? E nesse novo ano, eu creio que muito mais do que um momento de tomar decisões, né? E foi interessante que o pastor Francisco sempre faz isso, né? No culto da virada, ele dá um papelzinho para a gente botar lá as prioridades, né? Qual foi a prioridade número 1 que você colocou ali? Foi sua carreira, seus estudos, sua família, uma mudança de país, de cidade? O que você colocou ali? De tudo isso, se você, não importa qual tipo ali você tenha colocado, se não foi o reino de Deus e a sua justiça, resposta errada. Porque é isso que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vem. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. O reino de Deus e a sua justiça. É isso que é o futuro e que precisa mover o meu presente. E o passado eu deixo para trás, como diz a palavra, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem um prêmio na eternidade. E é isso que a gente precisa desejar. Eu queria que você ficasse de pé agora, para a gente orar. Depois o pastor vai dar umas... A gente vai passar um vídeo depois. Feche seus olhos. Fale você com Deus. Fale você com Deus. Olha para o seu presente, olha para o seu futuro estabelecido por Deus. Se questione, eles estão alinhados de fato? Eu tenho vivido aquilo que Deus tem para a minha vida? Eu estou vivendo esse tempo de Deus para a minha vida? Essa é a tua palavra que não pode mentir. E nós clamamos nessa noite que o Senhor possa nos atravessar, Senhor, com essa palavra. Que o Senhor possa nos chacoalhar com essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder nas nossas vidas. Pai, nós clamamos, nós pedimos a tua graça para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós clamamos a tua graça, Senhor, para ser quem o Senhor quer que nós sejamos, para cumprir aquilo que o Senhor mesmo escreveu no livro da vida de cada um de nós. Pai, manifesta o teu poder. Vem, Jesus, com a tua graça, para nos ajudar a viver tudo que a gente não pode viver sozinho. Nós clamamos a tua graça. Nós apresentamos diante do Senhor todo sentimento negativo, muitas vezes que vem de ofensas, de feridas. Pai, nós clamamos a graça de sermos curados, de sermos renovados, Senhor, no nosso entendimento. Senhor, manifesta o teu poder nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar a tua palavra. Eu quero orar a tua palavra, Senhor, para a vida desta igreja, a Igreja Evangélica Resgate, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo. Pai da glória, que o Senhor conceda a cada um aqui nessa igreja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti.
Eu clamo, Senhor, que o Senhor ilumine os olhos do coração, Senhor, de cada um aqui, para eles saberem qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do teu poder, Senhor, para conosco que cremos em Ti, segundo a eficácia da força do seu poder, o Espírito Santo, que o Senhor exerceu em Cristo e que está dentro de nós, Senhor. Ah, Senhor, nesta noite nós clamamos que o Senhor ressuscite sonhos, que o Senhor faça arder corações aqui, que o Senhor traga à memória, Senhor, palavras que o Senhor já entregou para pessoas aqui dentro. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa se mover com liberdade na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja exaltado, seja engrandecido e magnificado. O Senhor é Deus todo-poderoso, todo-poderoso. E nós exaltamos o Teu nome, te bendizendo.